colocar em tela cheia aqui para a gente dar início. Bom, então, a nossa aulinha de hoje é para falar sobre a atividade que eu passei para vocês, que é a avaliação do livro didático, né? Como a gente sabe, o livro didático ele tem um papel muito importante no processo de ensino e aprendizagem, sendo o instrumento principal que o professor utiliza em sala de aula, né? A gente utiliza, principalmente para a educação do ensino fundamental e médio, o livro didático, e também o ensino superior, né? Então, a atividade que eu passei para vocês é uma avaliação do livro didático, tá? E aí eu coloquei algumas coisas de alguns autores sobre a importância, né, do livro, né? Os livros de ciências, ele tem uma função que os difere dos demais, que é a aplicação do método científico, estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de conclusões. Adicionalmente, o livro também, ele deve proporcionar ao aluno uma compreensão científica, filosófica e estética da sua realidade. O livro didático, ele não traz só o conteúdo, ele também traz as práticas, traz os exercícios, então ele contribui enormemente, né, para o professor no processo de ensino e aprendizagem. E ele é um recurso que tem sido utilizado como apoio para o trabalho docente, como facilitador da aprendizagem para os estudantes. E ainda tem sido visto, em muitos casos, como a materialização do próprio currículo, né? A gente sabe que muitos professores eles acabam fazendo a escrita também dos livros didáticos, né? Apostilas e livros que são utilizados em sala de aula. Então, aí o professor ele pode utilizar o livro didático como o único meio para ministrar suas aulas, né? Seguindo de capa a capa, numa certa rigidez, ou não usa por achar que ele não atende à sua realidade. Então, é aquela coisa, o professor ele pode usar, né, o livro do começo ao fim, ele pode usar alguns capítulos do livro, ou ele pode achar que o livro ele não é adequado e também não utilizar o livro e utilizar outras fontes para ministrar suas aulas. E o mais adequado seria utilizar o livro didático como um olhar crítico para observar e decidir quais unidades utilizar e se há necessidade de complementar algum conteúdo, né? Eu passei para vocês, num dos fóruns, algumas atividades que foram retiradas de alguns livros didáticos para vocês analisarem, né, atividades práticas. Muitas delas compõem livros didáticos, então, daí a importância dos livros didáticos para o aprendizado na parte prática também dos alunos. O Programa Nacional do Livro Didático ele foi instaurado em 1995 e ele tem como finalidade avaliar os livros. Mesmo com essa avaliação, muitas são as pesquisas relacionadas a eles, pois muitas falhas ainda são existentes. Apesar de haver, né, um programa nacional de análise, né, de avaliação do livro, a gente consegue, quando a gente pega um livro didático, que a gente começa a ler ele com muita atenção, a gente consegue ver alguns errinhos, algumas coisas que ainda ultrapassam, né, esse sistema de avaliação. E aí, para essa avaliação dos livros, né, existem algumas etapas que são criteriosamente analisadas, como, por exemplo, o conteúdo teórico, onde são analisados aí os erros, os reducionismos ou simplificações de conceitos, que conceitos muito resumidos, que os alunos não vão entender, ou muito simplificados, e também algumas lacunas teóricas, né? Você joga uma teoria e você não explica ela completamente, o aluno fica com dúvidas. Recursos visuais, né? A relevância das imagens para a compreensão dos textos, se realmente o livro ele é composto de imagens que podem explicar melhor, né, algumas partes do texto. Informações complementares, né? Importância para levantar discussões a respeito da aplicação do conteúdo. A gente sabe que alguns livros de biologia, por exemplo, eles têm no final aquelas partes que trazem outras informações além do conteúdo que foi ministrado, né? Então, isso é muito importante para situar o aluno dentro do conteúdo que o professor está ministrando. E as atividades propostas, né? Que são os exercícios, as atividades práticas. A análise aí, ela tem como foco a importância dessas atividades para a assimilação e a revisão do conteúdo. Tá? Então, esses são alguns critérios que são analisados durante o processo de avaliação do livro didático. E aí eu coloquei alguns artigos também que mencionam, né, a análise de alguns temas dentro do livro. Por exemplo, esse artigo aí, ele analisou o conteúdo de botânica no livro didático e a formação dos professores, né?
e eles analisaram, por exemplo, alguns capítulos do livro, né, Evolução e Classificação das Plantas, Histologia e Morfologia das Angiospermas e Fisiologia das Angiospermas. Então, nesse contexto, é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam, né? Vocês não vão analisar o livro didático, vocês vão analisar um conteúdo do livro didático, né? Então, eu estou colocando aqui alguns artigos científicos para auxiliar vocês nessa análise. Então, aqui tem outro artigo, né? A análise do livro didático de biologia é uma proposta reflexiva do conteúdo de terapia gênica. Então, mais alguns conteúdos específicos, né? Aqui foi a análise do livro em si. E aí eles colocaram esse quadrinho aqui, ó, classificando o livro como fraco, como regular, como bom, como ótimo, né? Isso aí também vai ficar a critério de vocês para fazer como vocês acharem melhor a avaliação de vocês, tá? E aqui mais um artigo que também fez análise, né, de livros didáticos de ciência dos anos iniciais, a relação com o conteúdo de queimadas, limites e possibilidades. Então, eles pegaram todos os conteúdos, os livros didáticos, e analisaram aqueles conteúdos que datavam das queimadas, né? Então, eles classificaram aí, ó, em relação ao volume, né? Se o livro ele continha informações, se ele não continha, se essas informações estavam condizentes ou não. Então, foi mais uma maneira de avaliar o livro conforme um único tema, né? Então, existem vários tipos de análise que a gente pode fazer em relação ao livro didático. Então, aqui tem mais um, né? Análise do conteúdo dos livros didáticos de biologia do ensino médio. Então, tem mais um artigo que fez análise de conteúdos, né? Dos livros de biologia. E aí, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que é de uma parte do livro, né, de biologia, que ele fala de um experimento, né? Para observar a metamorfose dos girinos contidos no livro didático de biologia, publicado no período de 2003 a 2013. Vamos lá. O livro, ele fala, colete ovos de rã ou de sapo e coloque-os em um aquário com água e areia no próprio local. Né? Isso aqui já é uma coisa mais complicada para a gente fazer, porque para a gente poder coletar esse material, a gente tem que ter uma autorização. Então, essa aqui não é uma prática muito adequada para a gente fazer numa aula de biologia, tá? A gente teria que fazer essa observação dos animais no campo, sem manusear os animais, ou os girinos desses animais, ou os ovos desses animais, tá? E aí ele fala mais, ó, normalmente os anfíbios eliminam os gametas em águas calmas de lagos, açudes, rios ou charcos. Os ovos dos sapos prendem-se em ramos ou pequenos galhos de plantas, formando longos cordões gelatinosos, que é a espuma do sapo. Já com os ovos de rãs, lembram uma massa de farinha de mandioca. Após a fecundação, ocorre a metamorfose, que dura 2 ou 3 meses. Então, ele poderia ter pego essa informação e ter levado os alunos e mostrado isso aí em campo para os alunos e pedir para eles fotografarem e depois eles fazerem identificação. E aí a gente não precisaria fazer essa coleta dos animais, né? Porque atualmente a gente não pode fazer isso, só com autorização do órgão ambiental. Né? Então, é um exemplo de como vocês, por exemplo, poderiam estar avaliando um conteúdo do livro. Você pega o conteúdo de répteis, por exemplo, você lê o capítulo todo, até a parte prática, e vocês vão avaliar. Se vocês acharem alguma coisa que está em desacordo, que vocês acham que está em desacordo, aí vocês vão, então, comentar e propor, né, uma melhoria para essa prática. E aí, então, eu coloquei aqui de novo esse quadrinho, né, que é para vocês utilizarem como critério esses 4 tópicos aí de critério: conteúdo teórico, os recursos visuais, as informações complementares e as atividades propostas do capítulo que vocês forem selecionar, tá? E aí eu também coloquei no Siga todos aqueles artigos que eu coloquei na apresentação, estão disponíveis lá. Os 3 livros também, eles estão disponíveis, eles estão disponíveis também na plataforma já, para vocês pegarem como base. São livros de biologia, do ensino médio fundamental. Então, vocês escolher um capítulo o tema que vocês mais se familiarizarem, tá? Se você gosta mais de mamíferos, ou de genética, ou de histologia, você vai lá e escolhe o tema que você acha mais pertinente, que você tem mais facilidade, e você pode fazer a sua aula nisso, certo? Isso aí eu vou deixar vocês totalmente livres para fazerem isso, certo? E aí vocês podem seguir esse quadro que eu deixei na apresentação como modelo para vocês fazerem análise,
e seguir os artigos para vocês escreverem, que vocês vão ter que escrever uma introduçãozinha, a metodologia que vocês utilizaram, qual foi o livro que vocês selecionaram, qual foi o capítulo, isso tudo é metodologia, tá? A introdução, a metodologia, o livro que foi escolhido, o capítulo que foi escolhido, isso tudo vai ter que ser colocado, como é que vocês fizeram essa análise e os resultados, o que é que vocês encontraram, qual é a avaliação que vocês estão dando para esse livro. O assunto, ele está de acordo com o que é solicitado, as atividades, elas estão de acordo, as imagens do livro, elas correspondem, elas conseguem transmitir informação em relação ao conteúdo que é ministrado. É isso que eu quero que vocês façam, porque isso aí vocês podem fazer futuramente numa escola que vocês estejam dando aula. Isso é cobrado da gente. Então, já é uma prática para o futuro de quem realmente for seguir na área acadêmica, na área de didática, né, na área de ser professor, tá? Alguma dúvida, Antônio? Professora, só para me absorver aqui melhor. Então, quer dizer que com relação ao levantamento desses dados, a gente tem que observar direitinho o livro e, se a gente não tiver de acordo, a gente pode colocá-la no relatório. Exatamente. Isso é uma avaliação. Certo. Então, você viu aquela parte lá da prática do anfíbio? Sim. Então, não é... Eu estou em desacordo com aquele início daquela prática. Isso, porque ali não é... Desculpa, porque ali não é viável, né? A gente convidar os alunos para fazer esse tipo de pesquisa, mesmo por conta do tempo e também porque é meio complicado a gente pegar a criançada e levar para fazer esse tipo de coleta, mesmo porque também tem a questão da autorização, não é isso? Você viu que são mais de 30 dias para os girinos eles sofrerem metamorfose? 60 dias. Então, quando... e se a escola não tiver um laboratório para acomodar esses animais, como é que eles vão ficar? Onde é que eles vão ficar? Porque geralmente não tem, né? Pois é, geralmente. Então, o professor ele tem que ver... Eu posso fazer uma aula de anfíbios, eu posso levar meus alunos para o campo, mas eu posso pegar só aquela parte final. Eu posso mostrar para eles, olha, tem essa desova aqui em forma de fita, que é dessa espécie, tem essa desova em forma de espuma, que é de outra espécie, e explicando para eles. Vamos tirar a foto, aí depois vocês vão classificar e dizer qual é a função. Pronto. Não precisa eu pegar o animal, tirar o animal do campo e levar para a escola. Então, isso a gente não faz mais. A mesma coisa, aves, você pode pegar o conteúdo de aves, por exemplo, e tirar os alunos da sala de aula e mostrar em um local da escola que tenha fruta, você consegue ver várias espécies de aves. E você consegue mostrar para eles vários tipos de aves. Né? Se você for num parque, por exemplo, da cidade, você consegue mostrar várias espécies de aves. Então, essas coisas que eu quero que vocês tenham atenção, entendeu? É porque, com relação a isso, eu já tenho observado que alguns livros didáticos que já foram aceitos aqui pelas escolas aqui do município, eles não condizem com a realidade do alunado. Então, é meio complicado você, só porque a administração escolheu aquele livro, você vai ter que utilizar, porque a maioria dos professores, quando pegam esse tipo de livro, eles fazem, como é que eu posso dizer? Eles aceitam da administração, só que eles não utilizam aquele livro. Então, fica um livro que a gente só comprou para fazer, como é que eu posso dizer? Para... como é que se diz? Para agradar a gestão, e a gente vai que não utiliza o próprio livro. Fica uma coisa assim meio complicada, que a gente tem que procurar na internet um outro livro para poder servir de apoio, porque aquele não vai adiantar. Exatamente, ainda existe, né, essa problemática aí dos livros, alguns livros que são utilizados, alguns professores não concordarem, né, completamente com o conteúdo desses livros, né? E aí a gente tem que buscar outras fontes de informação para trazer para os alunos. Verdade. Infelizmente acontece, né? E muitos livros também, nas práticas, os professores sequer chegam naquela parte, porque realmente são práticas que não têm fundamento para ser realizadas em determinados locais, né? É totalmente fora, exatamente como você falou, é totalmente fora da realidade daqueles alunos. Né? Alunos que têm, por exemplo, da zona rural, eles têm uma vivência completamente diferente de um aluno da zona urbana, por exemplo. Né? Então, o professor ele tem que tentar levar essas práticas que o aluno eles consiga se situar ali. Né? Essa do anfíbio, por exemplo, para um aluno de zona rural seria perfeita. Né? Qualquer poça na época de chuva, você consegue encontrar várias espécies de anfíbios.
Então, é muito fácil. E para o professor da zona urbana, qualquer terreno baldio que tenha poça de lama também é fácil. É só ele começar a fazer as pesquisas e ficar analisando onde é que ele pode levar os alunos para fazer essas observações, né? Então, a gente tem essa maleabilidade em relação a alguns temas, né? Outros não são mais complicados, algumas práticas, como vocês viram lá naquela apostila que eu coloquei, trazem produtos químicos, que é difícil para o professor conseguir, é difícil de manusear, certo? E é difícil da gente fazer isso em sala de aula, se tiver muitos alunos, por exemplo. Né? Então, a gente tem que tratar, tá buscando conteúdos e produtos que a gente possa estar usando que não leve risco nem para a gente, nem para os alunos em sala de aula. Verdade, só que aí, geralmente, que minha irmã ela é professora de geografia. Geralmente, quando eles chamam para fazer a escolha do livro, eles apresentam no máximo que 2 livros, aí está aqui, você tem 2 livros, vamos escolher qual que é o melhor. E acaba que nenhum dos 2, eles vão escolher o menos ruim. Aí é complicado. E aí o professor fica sem opção, né? Sem opção, ele tem que escolher um ou outro. É verdade, ele não tem aquele leque de livros para você escolher o melhor que realmente vai se enquadrar com o alunado. É complicado isso daí. Exatamente, é muito complicado. Às vezes o gestor já tem fechado com a empresa, com a editora, aí ele não quer voltar atrás, e a direção, que a maioria da direção é tudo cargo comissionado, eles não querem desagradar também a direção, e acaba que empurrando aquele livro para o professor de ciências se virar no decorrer do ano. Exatamente. Infelizmente, a gente passa por isso mesmo, né? A gente acaba tendo que acolher um livro, porque foi a única opção que tinha, e esse livro, às vezes, ele não traz, né, as informações necessárias, ou não é de agrado do professor. E aí a gente realmente tem que buscar fora do livro didático, em outras fontes, para passar essas informações para os alunos, né? Verdade. Mas a internet está aí para a gente ter muita informação agora, né? Tanto para eles quanto para os professores. Então, a gente tem muitas opções. Eu acho que a maioria dos professores agora não estão mais nem usando diretamente o livro, que é uma pena, porque com a internet ela é boa, ajuda muito, mas só que deixou muito aluno praticamente, como é que se diz, alienado ao livro, porque o livro é bom porque no momento que você vai lendo, você vai absorvendo, você consegue ter uma noção melhor até para a prova. Porque hoje você assiste um vídeo, aí fica só naquela do vídeo, observe, aí quando você vem para a prova, aí você, quando começa a ler, você já começa a cansar. Porque entrou no teu cérebro para ficar disputando ali naquela hora, e é complicado. Por isso que eu fico muito por essa parte de leitura. Tem que ler. O livro didático ele é muito importante ainda para o processo de ensino e aprendizagem, né? Eu acho que, apesar da gente estar tendo a internet e a digitalização das coisas, né? Eu acho que o livro ele ainda é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Sim, né? A gente tem que incentivar as crianças a continuarem lendo os livros. Né? Isso é importante para eles, para não perder realmente o hábito da leitura também. Né? Agora a gente está observando aqui, porque não sei, provavelmente ano que vem já começam as aulas normais. Provavelmente. Aí eu quero saber como é que os professores vão receber esses alunos que passaram mais de 2 anos parados em casa, só na internet, no celular, e com essas aulas online, que a aula online também é bacana, porque para nós aqui do EAD, é praticamente, como é que eu posso dizer, são uns alunos mesmo, uns ninja, que conseguem absorver tudo e conseguir ainda êxito aqui nas provas, mas para os meninos ali que ainda são novos, ainda está em desenvolvimento, ainda não tem ainda a noção do que é da vida, é meio complicado. Você passar 2 anos sem estudar e já voltar, e o professor ainda não tem aquela metodologia para saber como é que vai lidar com esses alunos. É verdade. Vai ser um desafio, né? Tanto para os professores como para os alunos, essa retomada das aulas, né? Porque eles vêm com um déficit aí de quase 2 anos, né? De informações não completamente acessadas, porque
Infelizmente, nem todos os alunos estão tendo acesso, né? A maioria não tem acesso à internet, os mais carentes não têm acesso à internet, eles estão realmente sem estudar, e aí vai ter uma diferença muito grande dentro da turma, o professor conseguir assimilar isso aí, conseguir colocar um nível, né? Nivelar a turma novamente, né? Vai ser realmente um desafio para todo mundo, né? Tanto para os alunos quanto para os professores, e para os pais também, né? É complicado. Vai ser complicado, mas eu acho que eles têm que retomar mesmo, os alunos têm que voltar para a sala de aula, porque tem que seguir a vida, né? A gente já está com a vacina aí, e agora todo mundo tomar as doses que tem que tomar e seguir a vida adiante, né? Aqui em Buriti já está com 90% da primeira dose, e se eu não me engano é 70% ou 80% da segunda dose. Já tem profissionais tomando reforço, e eles já vão dar o reforço para os professores. Ah, que bom, que bom. Isso é muito bom. É bom que já volta com mais segurança, né? Já volta com bem mais segurança. Aqui no Buriti até que não ficou tão ruim, por conta que eles adotaram o ensino híbrido e conseguiram incentivar alguns pais a deixar os seus filhos ir para o colégio. Nesse tempo que eles estavam estudando, nenhum dos alunos contraíram o vírus. Então, isso já foi uma salva muito grande, e eu acredito que com esse incentivo aí, o ano que vem, eles já voltem mais tranquilos para a sala de aula. Que coisa boa, então, né? Aqui as escolas públicas fecharam todas, né? Agora que está retornando, e eles ficaram quase 1 ano e meio sem ir para a escola. As escolas particulares, algumas continuaram funcionando de forma híbrida e presencial, né? Mas a escola pública mesmo, ela fechou as portas. Aí agora está retornando os alunos à sala de aula. Certo. Professora, doutora, deixa eu lhe perguntar, com relação ao relatório, você vai mudar esse modelo que você enviou para a gente? Ele está meio complicado aqui. Quer dizer, não está tão complicado, mas eu vi uma dificuldade aqui de elaborar alguma coisa dentro deles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no modelo do relatório. Só um minutinho. Ok. Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui para a gente discutir. É bom que as suas dúvidas podem ser as dúvidas dos colegas, a gente já esclarece logo, né? Pronto. Vamos lá, então, deixa eu colocar ele aqui. Tá vendo aí? Sim. Você consegue ver? Sim. Tá, qual é que é a sua dúvida? Vamos lá. Aqui no começo eu coloquei, olha, certas observações gerais de normatização para vocês fazerem. Isso. Certo? A capinha. Okay. Aí vocês vão colocar aqui a avaliação do conteúdo de répteis, do livro didático do primeiro ano do ensino médio. Certo? Aí aqui repete de novo e coloca o nome do aluno e a disciplina, tá? O curso, o professor, certo? A cidade de vocês. Certo. E aí aqui... O que você está achando dificuldade aqui, nessa parte? Sim, já que a gente já está iniciando, se der tempo, eu queria que a gente fosse debatendo aqui, já que a gente está em cima, é bom que você explica para a gente. Para mim, quando o pessoal for dar uma olhada, aí ele já tem toda a informação aqui na gravação. Sim. O que você acha? Pode ser, vamos lá, então. Vamos lá. Aqui na introdução, o que é que nós faríamos realmente aqui na introdução? O que é que nós colocaríamos? Diga aí o tema que você pretende, um tema que você gostaria de escolher para fazer a sua análise do livro didático. Evolução. Pronto. Introdução, você vai falar sobre evolução. Oi? 5 ou 6 linhazinhas sobre evolução. Pronto. O que é evolução, quais são as teorias que tem da evolução, os principais nomes da evolução. Fechou a introdução. Pronto. Certo? Okay. Aí vamos lá, então. Vamos para... a metodologia. Sim, aí aqui da metodologia, o que eu pude entender é que a doutora quer que a gente coloque a forma da qual a gente pesquisou, não é isso? Exatamente. Para que pudesse chegar nesse entendimento. Nos resultados. Pronto, nos resultados. E como é que vocês vão colocar a metodologia? Vão dizer o livro que vocês analisaram, o capítulo que vocês selecionaram, o artigo que vocês estão se baseando para fazer a metodologia de vocês. Lembra lá que eu falei de vários artigos lá na apresentação? Sim. Vocês podem pegar um daqueles ali como modelo, por exemplo. Aí você fala, estou seguindo a proposta do fulano de tal. Por exemplo, do Vasconcelos, que eu botei lá para vocês.
E aí você vai adotar a mesma metodologia que o Vasconcelos. Por exemplo, ele classificou os livros como bom, como ruim, como regular. Aí você pode fazer a mesma coisa, entendeu? Pode Um fazer capítulo. Isso, você faz aquela tabelinha e coloca o capítulo. Aí sendo obedecendo aqueles critérios que eu coloquei lá na apresentação, aqueles 4 critériozinhos, tá? Vou voltar aqui para a gente ver aqui de novo. Esses 4 critériozinhos aqui, ó, tá? Eu quero que vocês sempre levem em consideração esses 4 critériozinhos aqui, certo? Vamos lá, deixa ele só carregar aí. Tá Já vendo deu. lá? Olha. Isso. Conteúdo teórico, recursos visuais, informações complementares e atividades propostas. Isso tem que ser avaliado, isso tem que estar presente nos resultados de vocês. Se o conteúdo teórico ele está condizente com o que vocês estão lendo, se as imagens elas estão realmente trazendo informações sobre o conteúdo, certo? Se as atividades elas estão realmente de acordo ou se não estão, aí é a avaliação de vocês em relação a esse conteúdo do livro didático. Certo? Aí você pode colocar lá, olha, a atividade tal, ela não condiz, não traz, por exemplo, para a minha realidade, ela não é eficiente. Então a proposta é que seja tratada uma atividade desse tipo aqui. Aí você pode procurar outras atividades e propor. Pronto. Eu só quero que vocês façam uma avaliação, tá? Ok. Entendeu? Entendi, essa parte? Entendi. Pronto, então vamos lá, vamos voltar aqui para o relatório. Deixa eu compartilhar ele aqui de novo. Pronto, a metodologia ficou entendido, né? Isso. Você tem alguma dúvida ainda? Não, tá ok. Ó, aqui, ó, você pode informar qual dia, certo, aconteceu a nossa aula. E aí, ó, aqui se você for reunir com alguém para fazer, você pode colocar isso aí, ó, eu fui para casa de fulano para a gente trabalhar junto e a gente começou a pesquisar tal hora até tal hora, certo? Aí aqui, ó, isso aqui é só utilize imagens para facilitar a compreensão. Se você quiser colocar uma foto da metodologia de vocês trabalhando ou sua trabalhando, você pode colocar, não tem problema nenhum, tá? E aqui, o máximo 2 páginas. Não é para vocês fazerem 2 páginas, não. É até 2 páginas, tá? É só para não ser também, tipo, duas linhas de metodologia, tá? Isso não é um relatório. Tem relatório que vocês têm que ser mais criteriosos na hora de fazer. E os resultados vai ser a avaliação de vocês. É o que vocês acharam do conteúdo que vocês selecionaram. Certo? E aí vocês vão fazer conforme aqueles trabalhos que eu coloquei, disponibilizei lá na apresentação. Certo? Deixa eu colocar um aqui deles para a gente ver. Pronto, aqui. Deixa eu colocar esse aqui. Pronto, olha, então aqui o Oliveira e o Machado, tá? Eles fizeram esse tipo de análise aqui para o livro didático, eles analisaram sobre o tema das queimadas, vários livros didáticos, certo? Ó, ligados com o tema, aí, ó, a escola é nossa, aí aqui os livros, e eles foram determinando, certo? Se esses livros continham ou não informações sobre o tema queimadas, né? E aí aqui nós temos, como eu falei para vocês, olha só, ele classificou os livros aqui em relação a fracos, regulares, bons e ótimos, certo? E aqui, ó, em relação aos capítulos analisados, eles colocaram o número de páginas de cada capítulo, e aí vocês vão ver no artigo, eles colocam outras informações, se as figuras estavam de acordo, se o conteúdo estava de acordo, e aí vocês podem colocar bom, regular, vocês podem ficar à vontade para fazer esse critério de vocês, né? Usem o... Você estava vendo a apresentação? Não. Não estou te ouvindo. Saiu do ar agora. Tá. Pois é, então vocês podem utilizar essa diversidade aí de métodos que tem nos artigos, tá? Que eu disponibilizei lá para vocês. Ok. Tá, deixa eu colocar aqui, então, de novo o relatório para a gente continuar. Tá, e os resultados, consegue ver já? Pronto, vamos lá.
Aí a conclusão... Isso, É conclusão. o que vocês acharam? Eu analisei o conteúdo de genética ou de evolução, e o conteúdo do livro do ensino fundamental, ele está de acordo, está muito bem elaborado, as imagens, entendeu? Uma conclusão, as imagens estão de acordo com o conteúdo, são muito bem explicativas, e as atividades práticas também estão condizentes. Então, é uma conclusãozinha que você vai fazer sobre a sua avaliação. Certo. E aí, as referências bibliográficas, os artigos que vocês usarem, as fontes que vocês usarem para acessar, para ter mais informações, para fazer o relatório de vocês. Não é uma coisa muito complexa de fazer, não, tá? Não, agora ficou bem mais claro agora, ficou claro. O mais complicado mesmo é a avaliação. É você sentar, você ler o capítulo, fazer a planilhazinha com aqueles 4 critérios que eu selecionei lá na apresentação, e você determinar, analisar o conteúdo do seu capítulo. Aí você pode colocar o capítulo de evolução, ele tem 22 páginas, aí você coloca o número de páginas, aí na outra coluna você coloca o conteúdo teórico. O conteúdo teórico, ele é bom, ele é regular, ele é insatisfatório. Aí você coloca as imagens, aí você dá um valor para essa você pontua esse conteúdo, entendeu? As imagens, elas não são muito boas, elas não têm informação, ou elas são muito boas. E aí as atividades, então você tem que dar se ele tem informações extras, além do conteúdo no final do livro, que a gente sabe que alguns livros trazem, né? Algumas coisas interessantes no final. Então, aí é aquela parte que a gente tem que realmente fazer, aquela avaliaçãozinha, e ver tudo que está citado no livro em relação ao conteúdo que a gente selecionar. Certo, ficou ótimo. Certo? Ótimo. E aí as referências bibliográficas é o que vocês usarem, eu botei as normazinhas aí para vocês seguirem, tá bom? Só para vocês colocarem nas normas da BNT. Ok. Certo? Mais alguma dúvida, Antônio, em relação ao relatório? Não, com relação ao relatório está ótimo, bem esclarecido, já deu para absorver e tem como a gente desenvolver. Certo? Agora... Então, agora, desculpa. Diga. Agora, qual que era a próxima parte que você ia falar? Eu vou... Certo, sobre o livro didático, é isso, né? Eu acho que ficou bem claro como é que vai ser o trabalho da atividade de vocês sobre o livro didático. Não, está ótimo, ficou bem esclarecido. Certo. Agora vamos falar sobre a prova de vocês. Eu vou botar aqui a janela da plataforma do SIGA, tá? Já está vendo aí, Antônio? Sim. Pronto, então vamos lá. Eu coloquei lá, desde o começo da nossa disciplina, que isso aí está disponível já para vocês, certo? Vocês vão ter que gravar uma microaula, né? Vocês podem gravar com o celular, vocês podem gravar por um aplicativo. O Antônio me falou que o Zoom ele agora está restrito, né? Diminuiu o tempo. Então, eu vou dar uma pesquisada em outro aplicativo para ver se eu consigo fazer um tutorialzinho para vocês, que nem eu fiz uma vez do Zoom para vocês. Eu vou ver se eu consigo procurar algum que tenha esse recurso de gravar mais tempo. Se não, vocês podem fazer com o celular, gravar o videozinho no YouTube e disponibilizar o link para mim por e-mail, como eu botei ali, tá? E eu disponibilizei os livros também, né? Vocês vão ter que gravar uma videoaulazinha. O tema também é livre. Vocês podem escolher o tema que vocês quiserem para gravar a videoaula. A videoaula vai valer 7 pontos e o plano de aula vai valer 3 pontos. Eu vou colocar o modelo do plano agora na plataforma, tá? Até segunda-feira eu estou colocando ele na plataforma para vocês fazerem um plano de aula. Vou fazer um modelo de plano de aula mais simplificado, porque é uma microaula, tá? E aí vocês vão fazer o plano de aula da microaula de vocês, certo? Então, lembrem-se, não é só a microaula, anota, gente. É a microaula mais o plano de aula, tá? Então, se não der... eu botei aí a duração de 20 minutos. Então, é uma aulinha curta, certo? Vocês vão fazer eu vou fazer uma apresentação sobre répteis. Eu vou dar uma dica para vocês. A introdução falando dos répteis, a diversidade dos répteis e algumas características importantes dos répteis. Pronto, isso é uma aula de répteis. Eu não preciso falar sobre tudo de répteis. Eu posso falar sobre algumas coisas dos répteis. Certo? E aí vocês vão ter a opção, vocês podem pegar aqueles livros que eu disponibilizei para atividade, tá? E vocês podem também procurar outros livros, mas tem que ser de livro, tá, gente? Eu não quero nada de página de internet, não.
Eu quero que vocês tragam coisas de livro, para vocês lerem os capítulos e fazerem do material dos livros didáticos, certo? Os livros do ensino superior, eles são bem compridos, os capítulos. Se alguém for fazer do livro do ensino superior, tem que fazer um resumo mais detalhado do assunto, tá bom? E aí, vocês podem fazer também, por exemplo, a parte dos livros dos vertebrados, vocês podem pegar a parte de diversidade, por exemplo, e falar sobre a diversidade de vertebrados. É um tópico dentro de um capítulo de um livro, que dá uma aula, dá uma microaula, porque é um tema bem complexo, bem grande, né? Então, vocês podem fazer isso também, tá? Então, eu vou deixar vocês livres para vocês escolherem o tema que vocês quiserem, que vocês tiverem mais aptidão para ministrarem essa microaula e também para fazerem um plano de aula. Entendeu, Antônio? Sim, professora, sim. Doutora, eu havia falado que estava reduzido o tempo, mas é do aplicativo Loom. É o que eu usava para as minhas videoaulas. Não era do Zoom que você... Ah, não era do falou. Zoom. Ah, então eu vou olhar o Zoom, porque o Zoom é muito bom também para fazer. Eu vou olhar, se ele ainda estiver disponível, vou colocar o tutorialzinho dele aí para vocês fazerem. Pronto, porque eu utilizava o Zoom. Ele é muito bom para fazer, para gravar a aula. Pronto. Tá bom? Ok, então, porque eu utilizava o Loom, aí o Loom agora ele está restrito a 5 minutos. Certo. Aí o Zoom eu não conhecia. Está ok, então. Certo. Então, tem alguma dúvida, Antônio, em relação a isso? Não, professora, tudo ok. Não? Tudo certo. Pois aí, qualquer dúvida, vocês coloquem lá no fórum Tirar Dúvidas, tá bom? Que okay. Eu respondo. Pronto. Eu estou sempre entrando lá na plataforma. Todo dia de noite eu entro, das 7 às 9, para ver se tem alguma dúvida de vocês, tá? E quem tiver, pode deixar lá que eu respondo o mais rápido possível, para não deixar vocês esperando muito tempo, tá bom? Ok. Pois tá bom. Então, eu fico aguardando aí as atividades de vocês e as aulinhas de vocês, e eu espero que dê tudo certo para todo mundo. Ok, ok. Tá bom? Pois então, tenham um bom final de semana para você e para todos, né? Que eles vão ver esse vídeo. E a gente vai se falando lá pela plataforma, tá? Então tá. Tá muito bom. obrigado. Até mais, Antônio. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.